Quem são esses homens escalados para conter a violência e manter a segurança da população? Quem são esses trabalhadores com armas e fardas que podem abusar do poder e agir fora da lei? Muitos morrem. Quantos matam? O último relatório da Anistia Internacional aponta: as forças policiais do Brasil são as que mais matam no mundo. Desmilitarizar seria parte da solução? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para discutir a desmilitarização da Polícia Brasileira, convidamos Paulo Teixeira, deputado federal do PT de São Paulo, e Guaraci Mingardi, cientista social. Bem-vindos. Obrigado. Os desafios enfrentados pela polícia em um país grande e diverso como o Brasil, com crime organizado crescente, são gigantescos. Mas o histórico uso e abuso da força pela corporação da Polícia Militar comprovadamente não tem contribuído para diminuir os índices de violência. Pelo contrário. Além das lacunas na formação desses soldados, muitas vezes governantes e forças judiciárias também falham ou se omitem ao não criarem uma plataforma que garanta que a polícia só utilize a força dentro da lei, respeitando os direitos humanos e como última alternativa. A apuração dos abusos cometidos por policiais militares também deixa muito a desejar. Qual o retrato falado da Polícia Militar brasileira no modelo atual? Paulo. Bom, eu quero agradecer a TVT, parabenizá-los por essa atuação brilhante que vocês têm, como meio de comunicação que mostra o Brasil real. Cumprimentar também o Guaraci Mingardi e todos os telespectadores aqui da TVT. Inicialmente eu quero dizer que a polícia brasileira, ela mata muito e morre muito. Então nós temos que ver essas duas facetas, que é uma alta letalidade e há também uma grande perda de homens e membros da polícia militar pelo aspecto da sua responsabilidade, da sua formação dentro do sistema de segurança pública, né? Em segundo lugar, eu acho que não há uma adequada formação, um adequado estatuto para o uso da força. Há um uso descontrolado, desmesurado da força no Brasil, né? Com o cidadão comum, por exemplo, o debate sobre autos de resistência, né? Há muita letalidade, há assassinatos provocados pelas forças, mas também manifestações. Aqui no Brasil, a gente viu, aqui em São Paulo, jornalistas que perderam a visão pelo uso inadequado da força. Eu não vejo mais sentido para vinculação com as Forças Armadas, né? Não, isso teve um sentido na história do Brasil em dois momentos. Acho que teve na Revolução de 32, porque a força de sublevação em São Paulo era a força pública, e os militares que fizeram essa vinculação pelo papel que o Exército teve, as Forças Armadas tiveram na ditadura militar. Hoje nós precisamos, na minha opinião, transpor esse aspecto. Tem uma PEC, que é a PEC 51 do Lindbergh. Eu acho que ele dá um bom debate, que foi feita pelo Luiz Eduardo Soares, que acho que dá um bom debate para esse aspecto. Na minha opinião, um dos problemas de segurança pública que eu vejo é que nós amadurecemos no Brasil o Sistema Único de Saúde. Ele é um sistema de Estado. Nós amadurecemos uma política pública de educação no Brasil, com muitos resultados positivos, ambos os sistemas. Nós não temos um sistema de segurança pública, né, que articule a União, os estados e os municípios, que articule dentro da esfera federativa, Estado, por exemplo, a área de segurança com a área de justiça. Então, esse é o grande problema no Brasil. Por exemplo, você não tem uma polícia investigativa. A PF é uma polícia investigativa. Nos estados, elas funcionam muito mal.
Então, seria papel da Polícia Civil? é a Polícia Civil. Eu digo, a Polícia Civil, temos uma polícia investigativa, mas ela não cumpre o seu papel para desarticular o crime. Isso, na minha opinião, sobrecarrega muito a polícia ostensiva fazendo papel que não é seu, né? E, portanto, esse é um aspecto que, na minha forma de ver, precisava ser melhor equilibrado. Uma articulação federativa, uma articulação entre os órgãos de segurança e os órgãos de justiça. E, por último, nós tínhamos que ter um controle externo da atividade policial. Isso hoje o controle, através dessas corregedorias, é um controle muito corporativo. Eles retiram a pessoa somente quando é muito óbvio, não é? Mas a investigação é muito falha. Então, na minha opinião, tinha que ter um controle externo da atividade policial, como tem da educação, como tem da saúde, como tem de outras políticas da assistência social. Então, carece de uma formatação, uma conclusão do sistema de segurança que foi ali pensado na Constituição e não deu nenhum resultado. E na Constituição, na minha opinião, foi visto muito como um papel corporativo. Deu funções constitucionais à Polícia Civil, à Militar, a outras instituições, mas não houve um desenvolvimento do sistema de segurança na nossa Constituição. País. Agora, você entra na conversa, queria também a tua avaliação. Bom, uma coisa eu vou concordar em gênero, número e grau, que é a seguinte: nós não temos um sistema. Nós não temos um sistema nacional, não temos um sistema que funcione nos estados e não temos um papel definido para os municípios, de fato. É uma bagunça geral. A Constituição fez um erro absurdo. Ou os constituintes, melhor dizendo, porque a Constituição em si foi feita por pessoas, né? Que é fixar papéis muito iguaizinhos para todos os estados. Vamos pensar o seguinte: por que o Acre, por exemplo, um estado que tem menos de 1 milhão de habitantes, tem que ter a mesma estrutura que São Paulo, que tem 42, 43 milhões? Não funciona, certo? Por exemplo, aqui em São Paulo, você poderia ter 5, 6 polícias diferentes regionalizadas. Cada um numa região do estado, respondendo para a mesma Secretaria de Segurança, para o mesmo Comando Central e tudo mais. Mas não, nós temos duas polícias em cada local. Então, numa cidadezinha que tem 30 mil habitantes, você vai ter 2 polícias diferentes. Certo? Não funciona. E os estados que têm 2 polícias, na prática... A civil e a militar? Não necessariamente. Você tem o caso da França, vamos pensar. Na França você tem os estados, os países que têm. Você tem 2 polícias, uma civil e uma militar, como você disse, mas não é essa exatamente a diferença. O grande problema, a grande questão entre eles. A Gendarmerie atua nas cidades, não me lembro se é de menos de 20 ou 30 mil habitantes, e no campo. A Polícia Nacional atua nas grandes cidades e nas fronteiras, aeroportos e tal. Então, na verdade, elas têm áreas diferentes, então não tem conflito. No caso brasileiro, você tem conflito. Na época que eu estava na polícia, 85, 86, 87, teve vários tiroteios entre as polícias. Recentemente, nós tivemos um caso aqui em São Paulo da prisão de um oficial, por um delegado, que a PM entrou e quase teve um grande problema ali, porque eles invadiram a delegacia para tirar o oficial. Então, isso acontece porque você tem 2 instituições no mesmo espaço, com uma divisão de trabalho que é meio complicada, porque onde acaba a prevenção e começa a repressão, onde acaba a patrulha e começa a investigação, certo? Então esse sistema não dá certo. E vamos pensar no nível federal, você tem uma divisão que não funciona, você tem 2 polícias na prática, que é a federal e a rodoviária federal. Só que a Polícia Federal tem tantas atribuições que aquilo que ela devia fazer, que é a investigação, é uma parte. Ela é polícia judiciária, é uma parte. O resto é emissão de passaporte, cuidar de fronteira, cuidar de aeroporto, certo? Que não é necessário a mesma estrutura. Você tem estruturas que poderiam suprir isso melhor. Você não precisa ter um delegado que vai mandar num agente, que vai ter um escrivão para você revistar
veículos que estão entrando pela fronteira. Tá? Então, mesmo no nível federal, a coisa é complicada. Eu acho que nós não temos um sistema, eu acho que nós não temos controle nenhum, uma coisa que o Paulo falou, da falta de controle externo. Bom, em princípio, o controle externo seria feito pelo Ministério Público. O Ministério Público tem essa atribuição constitucional. Raro o Ministério Público que faz isso de fato. Muitos têm um organismo, um órgão lá qualquer que faria isso, mas que faz de fato são raríssimos, tá? No Brasil inteiro. E outro órgão seria a ouvidoria de polícia, que metade dos estados não tem. Mas mesmo aqueles que têm, a ouvidoria vira só um canal de reclamação e mais nada. Muitas vezes a ouvidoria, o chefe da ouvidoria, o ouvidor de polícia, é alguém que é egresso de uma das polícias. Então a coisa fica complicada para você ter um controle externo. Tá? E quanto ao judiciário, o judiciário não faz controle nenhum das polícias. E o executivo também não controla. O executivo, que deveria ser o chefe das polícias, na verdade não é. Até certo ponto, você consegue. O governador nomeia o comandante da PM, nomeia o delegado-geral, o chefe de polícia, cada estado tem uma... O secretário de segurança. Mas, veja, o secretário de segurança nem sempre é o chefe das polícias. Em alguns estados, Minas Gerais é um deles. O secretário de segurança é coordenador, mas o delegado-geral, que lá acho que é chefe de polícia, não me lembro, e o comandante da PM tem o mesmo status que ele. Então, ele não é o chefe. Tá? E mesmo nos estados em que é o chefe, não necessariamente ele escolhe, por exemplo, o comandante da PM. 90% das vezes, o comandante da PM no estado de São Paulo foi escolhido pelo governador. O secretário de segurança não opinou. Certo? Ou no máximo opinou, mas pode ter sido, a opinião dele pode ter sido jogado fora. Então, não há controle nem do executivo sobre as ações policiais. Isso precisa ter, ao contrário do que muita gente tem falado, essa coisa de da autonomia para as polícias, isso não existe. Nenhum país democrático você tem polícia autônoma, polícia que faz o que quer. Isso é uma coisa para a KGB, para a Gestapo. As polícias têm que fazer parte do executivo, responder ao Ministério Público, responder ao Judiciário, e aí elas vão ser controladas, porque afinal é um extrato da população, um extrato do funcionalismo que anda armado. Pessoas que andam armadas têm que responder. O monopólio da violência de Estado contra da violência dentro, porque nós temos dois órgãos. As Forças Armadas, que seria o monopólio da violência na questão externa, e as polícias internamente. Né? Então, vocês estão falando de duas coisas. Eu gostaria de demarcar. Né? Uma coisa é a concepção da segurança pública no país e a falta de um sistema que responda a uma concepção mais adequada. Isso não fala diretamente, embora fale indiretamente, não fala diretamente da questão da desmilitarização. Já coloca uma questão anterior, né? Então, um problema de estrutura das polícias que é precário no Brasil, segundo vocês dois. Isso é uma coisa. E a questão da desmilitarização no seguinte sentido, quer dizer, dentro de uma situação de descontrole, de falta de uma estrutura adequada, a cultura militarizada, quer dizer, essa ideia que se difundiu de que as polícias olham para situações, as polícias militares olham para situações sociais como espécie de ter que deter o crime, a desordem, o inimigo, né? Em vez de ter uma concepção, uma cultura de uma polícia que defende os direitos dos cidadãos, o que me parece que são coisas muito diferentes, né? Tanto é verdade que a gente olha e vê que as polícias militares, elas têm um comportamento nas periferias, por exemplo, nas metrópoles, nas periferias, e um comportamento algo diferente nos bairros, digamos, de classe média ou de classe alta das grandes cidades. A cultura da polícia militar também é um dos fatores a serem enfrentados, Paulo? Por que eu acho que é importante a desmilitarização, não é? Porque, em primeiro lugar, polícia, né? O militar, ele está preparado para a guerra, ele está preparado para confrontos, para destruição do alvo, né? A polícia, ela tem que se preparar, na minha forma de ver, para desarticular o crime.
ela tem que trabalhar antes que o crime aconteça. Por isso que ela tem que ter um alto teor investigativo para desarticular o crime antes que ele aconteça. E tem que proteger o cidadão. Proteger o cidadão, proteger a cidadania, né? Então, eu creio que nós temos que retirar essa ligação que hoje existe da polícia, que é sem nenhum tipo de adequação, na meu ver, com as Forças Armadas, tá certo? Isso diz respeito a outros períodos da sociedade brasileira e criar uma cultura em que a polícia sirva para proteger o cidadão, ele não pode pôr medo no cidadão, e desarticular o crime. Quem tem que ter medo da polícia não é o cidadão comum, é aquele que quer praticar algum crime, porque a polícia terá uma capacidade de investigação superior que o desarticule e que também tenha um monopólio da força. Esses aspectos que eu acho que deveriam nortear uma polícia no Brasil. Por isso, eu concordo quando o Guaraci diz que a Constituição, ao constitucionalizar os papéis, engessou os papéis da polícia. Então, eu acho que talvez nós tenhamos que, em primeiro lugar, fazer com que nós consigamos desmilitarizar a polícia, construir, ao mesmo tempo, uma possibilidade de unificação em alguns segmentos da polícia, desmilitar, e, terceiro, além de exigir o cumprimento do controle externo por parte do Ministério Público, tem que ter um controle externo social da atividade policial, não é? Porque também a atividade policial é uma atividade que você tem que ter um rígido controle, porque utiliza-se de armamentos e, ao mesmo tempo, como todo setor do funcionalismo, pode se envolver com crime, né? No Brasil se conhece envolvimento de policiais com crime, com narcotráfico, com jogo de azar. Com jogo de azar. Eu tenho um coronel no Rio de Janeiro, né, que ele tem uma visão boa, e que esse coronel fala o seguinte: você quer pegar um crime continuado, tem um policial dentro. Ele fala assim pra gente, né? O Guaraci deve conhecer o coronel Ibiz e o outro coronel que está lá no Viva Rio, que foi comandante da PM do Rio, né? Então, eu acho que nós temos que fazer uma reforma nas polícias, né, permitindo que ela tenha uma organização mais não tão engessada. Por exemplo, não quer dizer que tem que ter uma polícia só, né? Você pode ter pode ter um corpo de bombeiros, você pode ter uma polícia florestal, né? Não quer dizer que tem que ter uma polícia só, mas você engessou. O que nós fizemos na Constituição foi conceber a segurança pública como um papel de polícia. A segurança pública não é um papel de polícia. Tem que ter um papel da sociedade, dos órgãos, da justiça. Por exemplo, o que acontece muito no Brasil é que nós temos uma baixa capacidade de apuração de crimes e nós temos um baixo compromisso do judiciário no julgamento de crimes. Então, por exemplo, a pessoa mata. O tempo de julgamento do homicídio é tão grande que você fica pensando o seguinte: às vezes o sujeito calcula ali e fala assim, bom, a punição é tão longínqua, é tão difícil que vale a pena cometer. Tem alguns estados do Brasil que o sujeito é matador, certo? Supostamente o Estado não devia conviver com um matador. Demora anos para você julgar. Outro dia eu falei isso, questionei para um juiz. Eu falei, por que vocês, juízes, demoram para julgar um homicídio? Ele me contou, olha, você sabe que eu tenho um problema com a minha mãe. Um sujeito matou a minha mãe e até hoje não foi julgado, né? Então, nós precisamos repensar para que nós consigamos esse compromisso do sistema de justiça com o sistema de segurança pública, né? Às vezes você prende quem não tinha que prender, deixa de soltar quem você tem que soltar. Já cumpriu pena. E, digamos, não julga quem você tem que julgar, né? Então, eu sou favorável à desmilitarização exatamente porque nós temos que repensar a segurança pública nesta direção da proteção do cidadão. Por exemplo, o jovem negro. O jovem negro no Brasil
ele é alvo da polícia, muitas vezes por preconceito, né? Por valores que a polícia carrega. Quero falar disso mais, Paulo, mas deixa eu ouvir o Guaraci, que eu quero voltar a essa questão das periferias também. Sobre a militarização e a cultura, digamos, da polícia militar, de não ser uma polícia cidadã, que defende os direitos da cidadania e mais combate o crime ou aquilo que ela considera como crime. Vamos voltar um pouquinho. Aqui em São Paulo, com a queda do Estado Novo em 45, começou um processo de entrada da antiga força pública no ramo policial de verdade, porque sempre foi uma organização militar do Estado. Fazia policiamento, mas você tinha a Guarda Civil, que era estadual, né? Você tinha a Guarda Civil, que tomava conta de metade da cidade de São Paulo, outra parte era a Força Pública, e a Força Pública, aos poucos, foi deixando aquele viés militar, de 45 em diante, e se dedicando cada vez mais a policiamento, a prevenção policial. Aí, depois de 64, a coisa voltou. Em 68 e 69, para controlar as polícias, você teve os decretos-lei lá que mudaram a situação. E aqui em São Paulo, por exemplo, o que aconteceu? Você tinha a Força Pública e a Guarda Civil. Aquilo foi unificado, transformado numa coisa só. E posto sobre controle do Exército, ou seja, os primeiros comandantes dessa nova organização, que foi a PM, porque não havia PM aqui, em outros estados tinha, mas você tinha a Força Pública e a Guarda Civil, era do Exército, certo? Oficial do Exército. Então você foi remilitarizando aquilo que estava deixando de ser. Com a nova constitucionalização, depois, nos anos 80, não se tomou esse cuidado de novo. Aquilo continuou como estava. Então, nos primeiros momentos, você tinha oficiais da Polícia Militar, que eram os tenentes bandideiros, que eram formados no começo da década de 70, que negócio que eles falavam que vagabundo bom é vagabundo morto, e passavam isso para a tropa. Na instrução de manhã cedo, eles falavam isso. Eles já não eram mais tenentes, na década de 80, mas eram conhecidos como tenentes bandideiros. Tem alguns que dizem isso ainda hoje. Dizem. Então, o que acontece? A bancada da bala está cheia deles. Então, o que acontece? Esses aí foram perdendo um pouco de poder. Então, a cultura geral do comando não ficou exatamente assim, mas ficou ainda muito militar. E não só no comando, essa aqui é a questão. Em determinadas unidades, não é todo mundo que é assim, mas determinadas unidades, em determinados estados ainda, você tem uma cultura mais militar do que qualquer outra coisa, que prega isso. E isso leva muito jovem policial. O jovem policial, ele entra lá para ser o Rambo. Então, entre os jovens policiais, tem muito mais procura para um trabalho num desses grupamentos de elite, que nem falam, os BOP da vida, essas coisas. Não em São Paulo. Em São Paulo, cheio de gente que quer ir para a rota, para essas coisas. E esses jovens não querem ir para o policiamento comunitário. Essa que é a questão. Então, eles já chegam lá com essa vontade de ser polícia. É aquele sujeito que fica animado quando a arma fica batendo aqui no lado do corpo, ele se sente mais macho com isso. Essas coisas normalmente vão mudando no sujeito com o correr do tempo, quando ele vai deixando de ser um jovem policial e vai entrando, vai vendo como é que é a vida mesmo. Mas se você tem uma cultura que incentiva essa parte, aí é difícil. Agora, eu vou te falar uma coisa. Como é que você muda uma cultura? Não dá para mudar uma cultura. O que a gente pode mudar é a legislação. E, através dela, induzir uma cultura diferente. O que você pode mudar na legislação agora? Como é que você quebra o vínculo com as Forças Armadas? Acaba com IGPM, que não foi feito pelos constituintes. IGPM é a Inspetoria Geral das Polícias Militares. Tem um general em Brasília, tem um gabinete, tem o seu pessoal que faz esse trabalho da Inspetoria Geral das Polícias Militares. Tem pouca função nos grandes estados, mas nos pequenos estados eles têm muito poder, porque eles dão cursos, eles fazem isso aqui. Então, eles influenciam ainda, estão lá, certo? Você teria que acabar com a IGPM. Não tem sentido de ter vínculo das polícias militares, mesmo sendo militares, estaduais com o Exército, a não ser naquela coisa de força auxiliar e tal, no período de guerra. É aí outra coisa, mas no período comum não tem esse sentido. Bom,
Teria que acabar com a IGPM. Teria que mudar muita coisa da garantia da GLO, da garantia da lei e da ordem, que fizeram uma coisa muito militarizada. Então chega lá um general, tem algum problema no estado, a polícia entrou em greve, o general vai lá, o exército, ele e o exército mandam. Não deve ser assim, tá? Bom, tem essas duas coisas. Tem outra. Para você desmilitarizar, de fato, tem que acabar com a justiça militar. Acabar com a justiça militar estadual. Ou seja, a justiça militar que controla os soldados. Se você falar para algum soldado, qualquer soldado mesmo, de acabar com a justiça militar, eles são favoráveis. Oficiais, não. Porque a justiça militar pega os pequenos. Tá? Você tem que acabar com a justiça militar estadual. E tem algumas coisas que têm a ver com a lei geral deles, a regimento disciplinar de alguns estados. Em alguns estados ainda é muito militar. É militar demais. Se você acabar com essas 4 coisas, a Inspetoria Geral da Polícia Militar, a coisa estadual, a Justiça Militar Estadual, né? Mudar a GLO e resolver o problema do regimento disciplinar, que ainda, essas coisas que ainda sobram em alguns estados, você vai desmilitarizar aos poucos, ou seja, vai mudar a legislação. Precisa mexer na formação também ou não? Não, aí é outra coisa, é uma coisa que você vai fazendo. Muito já foi mexer na formação. Por exemplo, pensa o seguinte, quanto tempo faz que as polícias militares dão curso, a Polícia Militar de São Paulo, há mais de 20 anos, dão curso de policiamento comunitário. Mas isso não significa que o curso vai mudar a cabeça das pessoas. Você não muda uma cultura institucional simplesmente mudando a formação. Formação é uma das coisas. Uma variável, né? Certo? Não é só com ela que você vai mudar tudo. Então, se você conseguir mexer nessas coisas, você vai ter uma polícia menos militar. Pode até continuar com o mesmo nome, pode continuar com as mesmas hierarquias, não interessa. Mas ela estará menos militar. Agora, só para terminar essa minha fala comprida, a questão da hierarquia também, isso é uma coisa nas 2 polícias que tem que mexer. Digamos que vá continuar com 2 polícias, que não vai ter alteração constitucional, nada disso. Agora, por que todos os estados mantêm uma coisa de ingresso diferenciado? Ou você entra como soldado ou entra como oficial. Então você é sangue azul ou não. E é exatamente esse termo que usa, é sangue azul. O oficial, que é filho de oficial, é sangue azul. Tá? Não há carreira, de fato. Então, pensa numa polícia metropolitana de Londres, você entra lá para girar cacetete na esquina e dali a 20, 30 anos você pode estar lá no topo. Aqui não existe essa possibilidade, nas 2 polícias. Uhum. Na civil também, porque ou você entra como investigador ou escrivão, ou agente, depende do nome, né? Ou como delegado. E o delegado é o cara que manda. Então, se você é um agente de polícia que está lá há 30 anos, entrou um delegado que está na carreira 2 semanas, ele é seu chefe. Você responde para ele. Ele não sabe o que comeu no almoço, mas você responde para ele. Então, uma outra coisa que você podia fazer para democratizar as polícias e fazer com que as pessoas pensem numa carreira, é isso aí. É fazer uma carreira. Fazer uma carreira, porque no momento não existe. Eu preciso fazer um rápido intervalo, mas a gente já volta com esse importante debate. Não sai daí.